As pessoas perguntam se o budismo ele é filosofia de vida ou religião. E eu já fiz um vídeo aqui, já comentei várias vezes que é os dois. Mas nesse vídeo eu quero falar para você 5 coisas que eu aprendi de fato com a filosofia de vida budista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre trazer para você, de uma forma mais simples, mais fácil, mais descomplicada, a prática do budismo, o que é o budismo em geral. Eu particularmente pratico o budismo Nichiren e a gente vai trazendo para que a gente possa praticar, colocar na vida e ser cada vez mais feliz. Então nesse vídeo aqui eu queria trazer para vocês, eu estava fazendo uma reflexão e aí eu trouxe 5 pontos que a filosofia budista como um todo, né, você não precisa, nesse ponto aqui, não necessariamente ir para a prática de uma religião, de uma escola budista, mas o que o budismo como um todo ele me trouxe e que ele pode trazer para você, né, um aprendizado só pela filosofia de vida, pelos conceitos e o que isso pode, né, trazer de melhor para você, tá? O primeiro ponto é não espere milagres de fora, né? Então isso aí já entra em conflito aí, na verdade, com as outras religiões que esperam de um Deus, de um ser transcendental ou de uma força que de repente tem uma interação mística para com você, mas que depende mais dela do que de você e de repente às vezes até uma obediência. E o budismo não. Buda Shakyamuni ele falou que tudo está dentro de você, é você que realmente transforma tudo isso, já que boa parte do que a gente vive é sofrimento, né? E esse sofrimento faz com que a gente seja infeliz, né? E essas insatisfações, elas deixam a gente viver às vezes até num automático, numa vida que não é legal. E essa esperança para com os milagres, né, é uma terceirização da sua própria transformação. É difícil você pensar que a transformação da sua vida, né, ela tem que vir de você mesmo, né? Porque às vezes a gente se torna tão vulnerável, né? Tão indefeso e fica esperando realmente uma ajuda, mas chega o budismo e de repente dá um tapa na cara e fala assim, independente de tudo isso, é com você. Não espere os milagres, produza os milagres. A transformação da sua vida, tudo que vai transformar na sua vida, ela vai ser fruto do que você agir, do que você pensar, do que você fizer. E aí sim, tudo é uma consequência. Se você estiver disposto a entender que o budismo te dá esse poder, a sua vida vai mudar bastante. A filosofia de vida budista, ela vai te trazer um empoderamento, uma visão de que tudo que você perceber ao seu redor na sua vida é fruto do que você está agindo, do que você está reagindo, do que você está deixando acontecer, permitindo, e na hora que você muda esses paradigmas, as coisas começam a mudar. Faz sentido para você? Segundo ponto que a filosofia de vida budista ela vai trazer para você assim como um tapa na cara. Todo tipo de sofrimento ele vem através do apego de pessoas ou coisas, situações. Tá? Então esse é um momento de reflexão mesmo. Todos os seus sofrimentos, tudo aquilo que te faz sofrer. Né? O Buda ele trouxe nas 4 nobres verdades que o sofrimento, a insatisfação ela existe e tem uma causa. Será que você já parou para pensar nas causas? E às vezes, né, eu costumo fazer um exercício para você pensar assim, tá, o que me faz sofrer? Aí você pensa naquilo e você já tem ali um motivo. Será que você já parou para pensar o que traz esse motivo? Então, a causa da causa, aí você vai tentando buscar até trazer uma causa raiz, né? Qual é a raiz de todo o seu sofrimento ou de todos os seus sofrimentos? Quando você começa a parar para pensar nisso, sempre está ligado a algum tipo de apego ou algum tipo de egoísmo, tá? Para pensar. É lógico, eu não estou aqui, nesse ponto eu não estou colocando o fato, alguém me fez sofrer porque me bateu, né? Eu sofri um acidente. Não, não é isso. Estou falando dos sofrimentos existenciais, sabe? Quando você para e fala assim, poxa, as más relações, aquilo que te faz realmente ter uma crise existencial, essas coisas são mais da alma, vamos dizer assim. Então todos esses tipos de sofrimento, sempre eles estão ligados a pessoas ou a coisas e situações, né? Então quer dizer, às vezes eu sofro porque eu não tenho tal situação financeira, talvez eu sofro porque eu não tenho tal estado de saúde e que eu gostaria e que eu almejo, né? Que eu vejo na televisão ou que eu vejo nos outros. Tá, então quer dizer, você tem um certo apego a algum tipo de situação, ou você tem um apego por alguma falta que você tá sentindo ali. É um apego, tá? Não é que você não deva ter. O budismo, ele não é aquela coisa que fala assim, se conforme com o que você tem. Pelo contrário, identifique os seus sofrimentos
para que você possa então trabalhar eles, tá? Então, uma vez que você percebe que existe uma falta, você então começa a trabalhar ela. Não necessariamente tem que ser uma falta e você fica triste por aquilo, mas trabalhar e falar assim, poxa, por que eu sinto essa falta? Como eu desejo que a minha vida seja? Quando eu desejar assim, então eu começo a trabalhar esse caminho. E cada vez mais que eu trabalho esse caminho, eu vou realmente trabalhar o meu jeito de ser, o meu comportamento. E aí a filosofia budista, ela justamente te traz isso aqui, né? O quanto você está percebendo essas mudanças do caminho, tá? Então, aí você deixa de se apegar a situações, coisas e muitas vezes pessoas. Às vezes a gente está apegado em ter pessoas por perto ou não ter pessoas por perto, né? Seja nas relações amorosas, seja nas relações familiares, seja nas relações de trabalho, de escola. Ah, porque eu tenho que ser daquele grupo, porque eu tenho que participar daquele lugar, porque eu tenho que passar naquele... Não necessariamente. Mas se sim, será que aquilo é a sua vida? Né? Você está fazendo daquilo a sua vida? Ou será que você está fazendo com que aquilo faça parte da sua vida? Consegue perceber um pouco a diferença? Então, quer dizer, vou colocar aqui um exemplo de uma relação amorosa. Aquela pessoa, ela não é a sua vida. Você quer muito, né? Você percebe que ela vai somar muito fazendo parte da sua vida. E assim, né? De uma forma recíproca, né? Para não falar errado aqui. Mas não quer dizer que você tenha que depender daquela pessoa. Faz sentido para você? Então, aquilo você não tem que depender daquela pessoa, assim como você não tem que depender de uma coisa material. Se você tiver, vai ser fruto das suas ações, como eu já falei naquele outro ponto, mas né, você vai trabalhando isso. Tudo que você fizer vai ter consequências e provavelmente fazendo certo, fazendo de uma maneira harmoniosa na sua vida, essas coisas vão fazer parte e aí você não fica apegado. Aquilo simplesmente vai fazer parte da sua vida. Espero não ter sido tão repetitivo, mas faz sentido, né? Terceiro ponto. O ponto é, tudo, olha só isso aqui, né? Tudo é uma ilusão na sua vida, tá? Tudo é uma ilusão se você não estiver vivendo no momento presente. Como assim, Diego? Olha só, se eu tô aqui falando assim, quero falar com aquela pessoa porque eu preciso dar um toque para ela. Tá bom. Vou me encontrar com ela quando? Não sei, preciso ver. Mas e se eu não conseguir falar? E se eu falar e ela não gostar? E se eu falar e ela me perder a amizade comigo? E se eu falar... Aí a pessoa começa a sofrer por antecedência, por ansiedade, né? Por julgamento, e tudo isso não passa de uma ilusão, tá? Se não aconteceu ainda, não faz parte, né, do momento presente. O que você está vivendo agora? Quer falar com aquela pessoa? Se programa, né? Quer falar para ela assim, quando que a gente consegue conversar? E assim, cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora. Então, quanto mais você perceber o que você está fazendo no momento presente e que você se programar para realizar no momento presente, viver o momento presente, você realmente tem a lucidez, você tem a iluminação, você tem a sabedoria de ter uma felicidade absoluta. Tá? Se você simplesmente fica vivendo do passado, né? Porque será que a pessoa pensou? Será que aquele momento lá que eu não falei? Será que a pessoa... Se pensou, se não pensou, o que realmente aconteceu até agora? O que vale a pena? É você pensar o que aconteceu. Você tem alguma reflexão que você poderia melhorar? Tá, então eu consigo melhorar agora, fazendo agora, mudando já o meu comportamento agora? Ok. É o momento presente. Isso é o budismo de fato. Essa é a filosofia de vida budista, você fazer e viver o momento presente. O passado já foi e se você errou ou acertou, paciência, reflita e haja agora. Se você tá pensando demais no futuro, se julgando, se punindo por algo que não aconteceu, é ilusão. Então quer dizer, esse terceiro ponto é, tudo é apenas uma ilusão se você não está vivendo no momento presente. Tá? O momento presente é o agora e você vai ter que ter sabedoria para viver o momento agora, fazer as escolhas certas, agir no jeito mais coerente para que as coisas fluam e realmente o futuro ele seja mais harmonioso, né? Ou seja, tenha realmente o retorno que você mais espera, sem ter esse sofrimento pelo futuro e sem ter sofrimento pelo que já passou também, tá bom? Quarto ponto que é importante a gente lembrar na prática budista, que é a impermanência. Isso significa tudo muda,
e tudo vai mudar, todo momento. Tá? Então, coisas muito mais sutis, coisas muito mais profundas, coisas muito mais drásticas, mas as coisas mudam e as coisas vão mudar. E não adianta a gente querer ficar controlando. O que a gente consegue fazer a partir de agora é lidar com as consequências, lidar com as mudanças. Mudou isso? Eu esperava? Não. Não me ajudou? Não me agradou? Tá, mas e aí? Como que eu vou reagir quanto a isso? Eu consigo dar a volta por cima? Eu consigo fazer de uma outra forma? Eu consigo consertar para que aquilo volte ali num ponto bacana para mim? Ok. Se não, né, a mudança ela é constante. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, leva a outra. As pessoas, né, tem gente que vai, tem gente que volta, tem gente que, né, nasce, tem gente que falece. A vida ela flui, as coisas vão acontecendo. Então, quanto mais você tiver os olhos abertos e a sabedoria para entender todas as mudanças que estão acontecendo no momento presente e que vão acontecer, né, tem coisas que são inevitáveis, né, você sabe que vai acontecer, por exemplo, a perda de alguém e tal. Então, você tem, por mais que a gente sabe, né, que nunca a gente está preparado para lidar com determinadas coisas, é ter consciência, porque a gente vai saber e na hora que acontecer a gente vai saber agir com sabedoria. Não quer dizer que a gente não vai ter sentimentos, que a gente não vai sofrer. Às vezes a gente sofre por uma tristeza, uma frustração, tá, mas e no momento seguinte? Como que eu vou lidar com isso? Será que eu vou me entregar ou será que eu realmente vou lidar com isso e fazer com que a mudança ela seja parte da minha vida também e eu me adapte a isso, né? Quanto mais a gente tiver sabedoria sobre a filosofia budista de ser, a gente vai então fazer com que as mudanças elas sejam na verdade trampolins para que a gente possa cada vez mais agir, né? E as mudanças que forem mais drásticas, né, forem negativas na nossa vida, que a gente possa entender o que posso aprender com isso. E aí, de novo, dar a volta por cima, se adaptar e levando, né, trabalhando o momento presente. O passado ficou para trás, o que eu aprendi eu aplico e o que tiver no futuro vai ser consequência do que eu estou fazendo agora. E por último, né, o quinto ponto esse aqui é um ponto mais importante, tá? Religião não é terapia. E aí, eu acredito que várias pessoas podem querer comentar aqui, não sei o quê, mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Religião, ele é um ponto que vai te ajudar a refletir, a trazer informações, né, do seu comportamento realmente, do seu caráter, tudo, do seu momento presente, da sua vida, para que você possa mudar o comportamento, inclusive, e os sofrimentos, tá? Porém, não necessariamente a religião ela é uma terapia, ela deva ser uma terapia. Tá? O que eu quero dizer com isso? A religião ela tem efeitos, de certa forma, efeitos terapêuticos. Então, lógico, né, que eu estava falando aqui, eu vou praticar, eu vou realmente refletir sobre a minha vida, eu estou me dando essa oportunidade, né, recitando ali as minhas orações ou meditando, cada um com a sua prática. Mas quanto mais eu realmente tiver a minha prática, sim, eu vou ter alguns efeitos que eles são terapêuticos, nem que seja para eu poder ter mais paciência, para eu ter mais calma. Isso aí realmente já é um filete ali, né, de um efeito terapêutico. Porém, não é terapia, né? Por exemplo, aqui no budismo Nichiren, nós temos no nosso Gohonzon, né, nossa mandala para observação da mente. E assim, você vai estar conversando com você mesmo, mas às vezes você não consegue enxergar algumas coisas. Você não tem as respostas ali. Às vezes, você pensando, refletindo, você vai ter algum insight. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas nem sempre você consegue perceber e trabalhar determinadas coisas. Talvez você às vezes precisa desabafar, falar, botar para fora e ter uma opinião profissional que te ajude a perceber coisas em você e nas coisas que você vive, para que você possa então ressignificar, compreender e agir de fato. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra. A religião, ela não exclui de maneira nenhuma a terapia, e a terapia também não necessariamente exclui a religião. As duas coisas elas se conversam, porque a fé é uma crença inabalável quando você tem justamente na questão das mudanças, né, de comportamento quanto a sua superação, por exemplo. E a terapia nem sempre ela vai te dar tudo isso, ela vai te ajudar a perceber, mas o motivacional ali, né, às vezes vem de uma outra coisa que no caso é a religião. Faz sentido para vocês? Então, nem sempre você vai conseguir fazer isso sozinho. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha família. Bacana, né? E é importante, porque a família tá ali para ajudar, às vezes um melhor amigo, uma melhor amiga realmente vai te ajudar em muitas coisas. Porém, melhor amigo, melhor amiga, um pai, a mãe, um filho e tal,
são pessoas, né? São pessoas leigas. E essas pessoas, por mais inteligentes que elas sejam, né? Leigo eu falo no sentido de profissional. Essas pessoas, elas vão te ajudar dando a opinião delas. E às vezes isso pode ajudar, mas às vezes elas podem não ajudar 100%, porque sempre existe uma opinião, um ponto de vista pessoal. Uma terapia é um ponto de vista profissional, com técnica, sem julgamento. Então você pode desabafar ali 1 hora inteira e a pessoa ela não dá um pitaco na sua vida, que é importante, para que você possa tomar as suas próprias decisões. Porque uma pessoa que vai te ajudar ali, um companheiro, uma companheira, às vezes ele vai te ouvir, mas depois ele fala assim, mas eu acho que deveria ser assim. Isso pode ajudar em alguns momentos, mas nem sempre. Então, é importante que a gente realmente tenha a filosofia de vida e pratique, né, a filosofia e a religião como um todo, só que não achar que isso literalmente é uma terapia, tá? Tem efeitos terapêuticos, mas são apenas filetes ali, são ali pedacinhos, tá, que podem ajudar, sempre ajuda, porque, né, quantas e quantas pessoas, eu posso até falar por mim também, o quanto a religião já transformou na minha vida, né, a filosofia de vida mesmo. Mas tem coisas que ainda assim a gente tem que saber separar, tem que abrir os olhos, tem que deixar o orgulho de lado e buscar uma ajuda, né? Às vezes realmente nós estamos passando por situações que só um profissional consegue enxergar e dar até às vezes um diagnóstico para que a gente possa procurar ainda outros profissionais e possa mudar a nossa vida como um todo, para que, voltando na questão da filosofia budista e da religião, você possa aplicar com fé essas mudanças que você já agora sim está consciente. Faz sentido para vocês? Então, esses aqui são alguns, né, são 5 pontos principais, na minha opinião, sobre o que eu aprendi em mais de 30 anos vivendo a filosofia budista, tá? A prática aqui, né, dos conceitos, você saber da impermanência, compreender o karma, compreender o desapego, compreender a interdependência, que são conceitos que você já viu e vai ver aqui no canal, né? Mas que só por si só, a causa e efeito, você aplicando no dia a dia, o seu comportamento já muda bastante, tendo essa noção, né, esses parâmetros aqui, e a sua vida vai deslanchar, tá certo? Se você gostou, dá um like, se você gostou mais ainda, dá um compartilhar pro pessoal aqui, compartilha na comunidade, e se por acaso algum deles faz muito sentido para você, ou que você percebe que está faltando você aplicar mais, comenta aqui, eu vou adorar saber, e a gente conversa um pouco mais aqui offline, tá certo? Muito obrigado, a minha parte é só e tchau, tchau!